Senhor nosso Deus, obrigado por esta manhã que o Senhor Deus nos concede. Pedimos a tua bênção para nós aqui, ó Deus, que teu Espírito Santo esteja enchendo nossas vidas, ó Deus, com sabedoria, com conhecimento, compreensão naquilo que nós vamos estudar. Oramos pelos irmãos que estão em viagem, que a graça do Senhor seja com eles, ó Deus, protegendo, livrando de todo mal e perigo. Daqueles irmãos que ainda vão chegar, que o Senhor Deus cuida de cada um no trajeto para cá, Senhor. O Senhor Deus ministra no nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estudamos semana passada a introdução, nós descobrimos algumas coisas muito interessantes sobre o autor da carta aos Hebreus. Nós vimos que ele foi uma pessoa muito, uma cultura rica, tanto na questão do judaísmo, quanto na questão do helenismo. Então nós vimos ali como que ele era uma pessoa extremamente culta no que diz respeito às culturas. Vimos também na introdução que o motivo pelo qual ele escreve essa carta é para demover da mente dos judeus que haviam se convertido a Cristo, demover da mente deles, porque eles queriam se afastar de Cristo, queriam se afastar do Evangelho. Seja bem-vindo, meu querido. Paz, meu irmão. Queriam se afastar do Evangelho devido às perseguições sofridas por serem cristãos. Aí eles estão pensando, acho que é melhor voltar para Moisés, porque quando a gente estava na época na lei de Moisés, a gente não sofria perseguição, então vamos voltar para lá. E o autor de Hebreus está dizendo, não faça isso, não se afaste de Jesus Cristo, não troque o excelente por aquilo que foi uma sombra. Nós vimos isso também, que pela mente helênica dele, ele traduziu todas as coisas como sombra no Antigo Testamento, daquilo que era real em Jesus Cristo. Vimos também que ninguém sabe quem é o autor da Epístola aos Hebreus. Vimos alguns homens através da história dizendo qual é a opinião deles, tá? Mas enfim, ninguém sabe ao certo quem escreveu Hebreus. Uma coisa certa, isso aí eu creio, não foi o apóstolo Paulo, devido a tantas abundantes provas, até mesmo dentro da escrita, que de fato não foi o apóstolo, mas foi uma outra pessoa. A maioria das pessoas, uma boa parte vai dizer que foi Paulo, mas não é bem certo isso. Outros vão dizer que foi Apolo, não é bem certo também. Então, mas fica essa pergunta no ar. E que foi muito interessante também quando nós trabalhamos isso. Então, basicamente, essa foi a nossa introdução. Quem ainda não assistiu, que não esteve aqui semana passada, pastor Oswaldo, Sidney, assista os vídeos que o Giovanni postou. Você assistiu? Opa, que benção. E ali você vai poder ter uma compreensão. O pastor Marcos também não estava aqui, né? Na semana passada. Então vocês assistam lá para ter uma dimensão. Agora, nós vamos começar no capítulo 1. Agora nós vamos entrar na epístola propriamente dita. Estão preparados para uma grande aventura? Amém. Amém? Então vamos ali ler na palavra de Deus, ok? A revelação de Deus, Hebreus capítulo 1, diz assim o verso 1: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado ele tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome que todos eles. Muito bem. Nesses versículos iniciais, é de uma profundidade, irmãos, é de uma profundidade muito especial. Jesus, superior aos anjos e aos vultos do Antigo Testamento. Vamos ali. Cerca de 3/4 do livro martela esse ponto. Jesus é melhor do que pelo menos 6 coisas. Os anjos, capítulo 1 e 2, Moisés, capítulo 3,
a terra prometida física e o resto de onde veio, capítulo 4, o sacerdócio de Arão, capítulo 5 a 7, a nova aliança de Cristo é melhor do que a antiga aliança dada a Moisés, capítulo 8, o sangue de Jesus é melhor do que o sangue sacrificial de animais, capítulos 9 e 10. Agora, olha só como que o autor começa. Diferentemente do apóstolo Paulo, que ele se apresenta nas epístolas, eu, Paulo, servo do Senhor, eis que um casal, isso para mim se chama arrebatamento, porque quando eu orei, eles não estavam ali. Eu terminei de orar, eles apareceram do nada. A experiência de Filipe, quando foi evangelizar o tesoureiro de Candace, ele foi tomado em espírito e apareceu. Rapaz, é a mesma coisa aqui, cara. Eu nem vi eles, o casal chegou e foi trasladado. Isso aí só acontece com um cara que foi batizado 7 vezes. E a Meira, porque é casada com ele, pega a unção. Você vê que coisa, cara? Seja bem-vindo, Meira. Pastor Calixto, que bênção. Olha só como começa o livro. Diferentemente do apóstolo Paulo, que começa dizendo, eu, Paulo, servo do Senhor, apóstolo aos irmãos, ele não começa assim. E percebe, e é minha opinião, pelo que eu já estudei, essa epístola, ela tem uma teologia mais requintada do que Romanos. A Romanos tem uma teologia poderosa. Mas a apresentação... Veja, Romanos fala muito do quê? Qual é o tema principal de Romanos? Aí é mole, né? Qual é o tema principal de Romanos? Justificação pela fé. Quem é a figura principal de Romanos? O ser humano. Ele fala do ser humano. Do homem, dos seus pecados, da sua história de dor, da sua história de tragédia, da sua história cruel. A tônica dele é essa, de Romanos. A tônica de Hebreus não é o ser humano. Qual é a tônica de Hebreus? Deus. Percebe? Então, quando você observa a tônica dele de Deus na pessoa de Cristo, é uma epístola com uma teologia profunda e diferente de Romanos. Eu acho isso fascinante. E olha como ele começa. Ele não começa de maneira nenhuma falando sobre nada que fosse o assunto que ele considera importante. Ele começa como o versículo, logo no começo da carta, havendo Deus. Outrora. Então veja, ele não tem nenhuma introdução no sentido de que, muito bem, eu quero escrever essa carta. Não, ele já começa apresentando Deus. Opa. Deus. É assim que o livro começa. Não há tentativa de provar a existência de Deus. As Escrituras assumem que aprendemos sobre a existência de Deus e alguns dos seus atributos da natureza. Salmo 19, Romanos 1, 20. O escritor de Hebreus sabia que Deus existia e que ele falava ao homem. Essa é a peça oratória grega mais eloquente de todo o Novo Testamento. Então ele começa falando de Deus, havendo Deus. Ele não explica. Ele não apresenta uma ideia que fosse de Deus. Ele já chega dizendo, Deus sempre falou com o ser humano. Qual é a importância disso? O autor da carta aos Hebreus utilizou aqui todos os recursos de palavras e ritmo que a bela e flexível língua grega permitia. Em grego, os 2 advérbios que se traduzem muitas vezes e de muitas maneiras, porque ele diz lá, havendo Deus outrora falado... muitas vezes e de muitas maneiras. O seu conteúdo grego é polimeros e politropos. O prefixo grego poli, nessa combinação, significa muitos. Os grandes oradores gregos, como Demóstenes, o maior de todos eles, tinham o hábito de intercalar tão sonoros adjetivos no primeiro parágrafo de um discurso. Então você veja que o primeiro parágrafo de um discurso dos oradores gregos, ele já apresentava o objeto de estudo e de convencimento.
Então ele começa dizendo, havendo Deus outrora falado, aí ele vai dizer, polimeros e politropos, que eram duas palavras que andavam unidas para dar certeza ao que se fala. Isso era muito comum na cultura antiga. Por exemplo, o Gênesis vai dizer assim, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então o que acontece? Deixa eu colocar algo mais legível, né? Tiselém demut, imagem e semelhança. Tiselém demut, eles sempre estavam juntos. Não tem nenhum sentido tiselém ou demut estar separado. Tiselém e demut estão sempre juntos. E tiselém e demut, eles significam uma imagem e semelhança abstrata. Não é, porque as pessoas confundem Deus, porque o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Não, não é a imagem e semelhança física, é imagem e semelhança abstrata, de outra forma, sobrenatural, metafísico, nesse sentido que não se toca, não se vê, imagem e semelhança. Aí nós temos no grego agora, polimenos, né? Meros e politropos, que significa muitas vezes. Só que muitas vezes, quando essas duas palavras estão juntas, elas reforçam a ideia de como que foi muito mesmo. É como se fosse assim, Lucas, foi muito assim, foi muito bastante. Por exemplo, você pode dizer bem assim, mas como é que estava o culto lá? Tinha muita gente? Não, tinha muita gente. Aí você tem noção do que é muita gente. Mas se você falar assim, rapaz, mas tinha muita gente, tinha muito bastante gente, nesse sentido, ele quer dar ênfase a um objeto, o alvo da sua tese, de reforçar a sua tese. Então, quando ele diz assim, Deus falou de muitas vezes e de muitas maneiras, essas duas palavras andando juntas, elas reforçam de que, de fato, Deus falou mesmo. Né? Então, essa era a ideia na conjectura dos gregos, quando eles queriam enfatizar uma ideia, quando eles queriam enfatizar um princípio, eles usavam polimeros e politropos. Ok? Então, ele afirma, o autor de Hebreus, ele afirma que Deus, havendo Deus outrora significa passado, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, dando essa ênfase de que falou muito mesmo. Aí ele continua. O autor de Hebreus sentiu que já que ia falar da revelação suprema de Deus aos homens, deveria revestir seu pensamento da linguagem mais nobre possível. Olha que coisa meticulosa. Ele falou assim, já que eu vou falar de Deus, e já que eu vou falar da revelação de Deus, eu tenho que usar o que a língua mais perfeita pode oferecer. Sim. Eu posso referenciar isso com relação, por exemplo, à ciência hoje, que vem se dobrando diante ao que Deus criou, a criação de Deus, essa coisa toda, porque hoje cada vez mais a ciência vem comprovando, entende? A gente tem uma visão religiosa, uma visão espiritual, e agora a visão científica também se dobrando, quer dizer, a linguagem de Deus alcança, falou de tantas e tantas formas, que a própria ciência hoje vem
entendendo essa linguagem. Então, na sua ideia, que é boa, a ciência vai se dobrando ao que a Bíblia já dizia, né? E você falou um ponto importante. A ciência não pode ser soberana sobre nós, por uma razão. Não, tira Deus. Vamos dizer que Deus não existe. Vamos falar só da ciência. Por que a ciência não pode ter a última palavra sobre nós? Porque ela não sabe tudo. Ela só sabe o que se apresenta no presente. Ela sempre está se desenvolvendo, ela está sempre mudando, ela é mutável. Por isso que a ciência não pode, de maneira nenhuma, ter a última palavra sobre nós. E às vezes ela afirma, né, pastor? Por exemplo, eu não sei se é verídica essa informação, mas me disseram que o que provoca os raios, coisas, não é mais o choque dos prótons. A ciência já descobriu que não é isso. Mas como ela ainda não comprova o que é só teoria. Continua falando que é isso. Exato. Então aí eles vão ter a teoria, eles vão ter primeiro a evidência, da evidência se comprovando, eles têm uma teoria, e se a teoria for praticada várias vezes, daí eles têm uma certeza. Mas essa certeza também, daqui a pouco não existe mais. Então, o autor de Hebreus, o que ele faz? Ele faz o seguinte: já que eu vou falar da revelação de Deus, eu vou usar o máximo que a língua pode me oferecer. Não escreveu de qualquer maneira. Ao tornar-se cristão, não desenhou o patrimônio assimilado, usou o talento que tinha a serviço de Cristo. Isso é perfeito. Isso é maravilhoso. Ele usou tudo o que ele tinha. Eu fico pensando às vezes... Eu fico pensando às vezes que algumas pessoas falam bem assim, que tem uma frase, eu não concordo com essa frase: Deus não chama os capacitados, mas capacita... Não, Deus não escolhe os capacitados. Mas essa frase é muito contraditória com as Escrituras. Porque para grandes obras, Deus só chamou gente capacitada. Só cara preparado. Moisés, Salomão, né? Isaías, ele, dos profetas, falar numa linguagem moderna, Jaqueline, Isaías era o único profeta que tinha 3º grau. Ele tinha formação de faculdade, era o único. Então, e o apóstolo Paulo, quando você olha as Escrituras, você observa que não é bem assim não essa frase. Deus, ele dá condições do escolhido se capacitar e depois ele capacita com o Espírito Santo. Que é o principal. Porque Deus não pode tirar nada de uma cabeça vazia. Se a informação não está lá, não tem jeito. Professor, mas a Bíblia fala assim, ó, que não foram muitos os sábios que Deus escolheu, mas Deus escolheu as coisas simples, pequenas, para confundir as grandes. Então, mas é isso, as coisas simples não significa coisas que não tinham capacidade. Significa ignorante. Está falando coisas simples no sentido da pessoa ser humilde, não da pessoa não ser inteligente. Quer dizer que Deus não chama o João ninguém, o cara que não separou. Não é nesse sentido. Para grandes obras, Deus separa os capacitados, os que são capacitados. Para as obras comuns, Deus chama qualquer um. Então veja bem, foi boa a sua questão, depois você falou. Por exemplo, o Calixto, quem foi que Deus usou para entrar na cultura da Europa? Quem foi? Paulo. Por que ele não chamou Tiago? Tá, deixa eu piorar. Por que ele não chamou João? O João dos 12 era o mais analfabeto. Por que ele não chamou João? Por que ele chamou Paulo? Por que ele não levantou Josué para libertar o povo do Egito? Por que tinha que ser Moisés? Então, para grandes obras no sentido de magnitude da estrutura que ele vai afetar, pessoas capacitadas por conhecimento. Para a obra comum... Chama os fugazinhos. Não. Agora, viu? Agora, para a obra comum,
Os fubazinhos que você está falando? O cara é fubazinho às vezes ele é fubazinho porque ele quer. Porque Deus deu uma mente para ele. Eu sei que é o nosso linguajar, né? Mas é fato. Então veja bem, ó, por exemplo, nós aqui estamos nos preparando, não é verdade? Nós aqui estamos estudando, né? Não é verdade? Eu chamei tanta gente para estar aqui. Ainda ontem convidei uma pessoa, amigo meu, vai lá, vai estudar lá com a gente. Não veio. Entendeu? Eu falei para ele, vai lá, não é uma escola dominical, ele é um líder de uma igreja aqui. Não é só tu, meu amigo. É o quê? Não é só tu, meu amigo, que passa por é! Então, quer dizer, se o cara é fubazinho, ele vai continuar. Antes o pastor da nova geração pediu a palavra. A frase que você falou de Albert Einstein, a gente conhece só a primeira parte dela. A segunda ele fala assim, Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Aí a frase termina assim, fazer ou não fazer depende de você. É claro. Esse é o resto da frase, que não é tão... Então, a frase é de Einstein, né? Agora, veja bem, o camarada que trabalhou, o geneticista mais famoso, o Collins, o cara que mapeou o primeiro DNA e que trabalha com genética, é cristão. É cristão. Então, percebe? Para grandes obras, pessoas mais. Então, Deus potencializa o que o cara já tem. E santifica. E Deus potencializa o cara. Agora, voltando à palavra do pastor Calixto. Aí o fubazinho tem que estudar. Porque se ele estudar, ele vai virar um fubazão. Não vai ser ralinho, não. Vai virar uma polenta, meu. A gente olhando, por exemplo, para os apóstolos, um dos apóstolos mais eruditos que eu considero foi Paulo, né? Sim, certeza foi. Mais da metade do Novo Testamento. Foi, com certeza. Em relação aos outros. Sim. É muito bem preparado. Mas, muito bem, então, aí é... outro fator, né? Morreram muito cedo. Foram martirizados já logo. Mas veja bem, os caras foram martirizados, eles foram martirizados, os caras passaram 30 anos no ministério, né, meu? Continuando. A ideia básica da carta afirma que só Jesus Cristo traz para os homens a revelação plena de Deus. Essa é a tônica de Hebreus. Não vale a pena ele na sua condução, né, de arrazoado com os que querem abandonar a fé. Afirma que só Jesus Cristo traz para os homens a revelação de Deus e que só Ele capacita para entrar na própria presença de Deus. Então, não é Moisés que vai colocar você na presença de Deus, é Jesus que vai te colocar na presença de Deus. Não são os anjos que vão te colocar na presença de Deus, é Jesus que vai te colocar na presença de Deus. E aí, quando a gente traz isso, Vânia, para os nossos dias, não é a minha religião que me coloca na presença de Deus. Conforme for a religião, ela me joga mais longe de Deus. Não é o que eu faço de bom que me coloca na presença de Deus. E mais, eu não estou na presença de Deus pelo louvor. O louvor não me coloca na presença de Deus. A Bíblia diz, o próprio Hebreus vai dizer lá na frente que nós só podemos estar na presença de Deus pelo único e vivo caminho. Pelo novo e vivo caminho. Então não é louvor, não é religião, não é igreja, não é boas obras que eu venha fazer, não. É Cristo. A ideia do autor de Hebreus é enfatizar a importância de Cristo como Cristo sendo a maior revelação de Deus. O escritor começa aqui opondo a figura de Jesus à dos profetas que o precederam. Fala de Jesus como daquele que tem que vir nesses últimos dias. Esta passagem serve como uma introdução à supremacia de Cristo, enfatizando sua natureza divina, seu papel na criação
e sua posição exaltada acima de tudo, incluindo os anjos. Esse final é fantástico. O autor de Hebreus, ele enfatiza a supremacia de Cristo, a sua natureza divina. Moisés não era divino. Josué não era divino. Arão não era divino. É igual a história. Eu fico pensando assim, irmãos, principalmente hoje em dia, né? Você vê lá, Jesus, o maior líder que já existiu. Tem um livro, né? Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Jesus, o maior gestor que já existiu. Jesus, o maior administrador que já existiu. Aí você vai pegar Jesus, o maior profeta que já existiu. Só que aí tem um problema. Um líder a gente segue. Um gestor a gente aprende. Um psicólogo a gente escuta. Mas um Deus a gente adora. Jesus é Deus. Ele não era psicólogo, ele não era líder, ele não era gestor, ele não era administrador. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Jesus é Deus. Um líder a gente segue, um profeta a gente escuta. Se exatamente, ele é Deus, ele é digno de adoração. Ele é o único digno de ser adorado. Moisés era líder, segue. Moisés era profeta, escuta. Mas Moisés não era Deus. Como é que vocês querem voltar a seguir um homem, por mais que foi muito abençoado, mas não era Deus? Moisés não era a revelação máxima de Deus. Percebe? Eu escutei um testemunho, Alex. Vocês conhecem o irmão André? Já ouviram falar do irmão André? Ele já é falecido, faleceu pouco tempo atrás. Ele é escreveu o livro O Contrabandista de Deus, Otília. Ele levava Bíblias para os países da Cortina de Ferro, do leste europeu, onde quando havia, na época da Guerra Fria, quando havia o comunismo muito forte no leste europeu. Então ele foi um grande homem de Deus. E tem um testemunho dele, Marcos, muito interessante. Ele estava numa comunidade islâmica e os islâmicos sabem que Jesus Cristo escuta as orações. Eu já contei um testemunho para vocês ano passado aqui, lembra que eu contei então, mas só que os islâmicos, eles creem em Jesus como um profeta, o maior de todos. E aí ele estava lá nessa região e os islâmicos falaram bem assim para ele, você é cristão e a gente crê que Nissa é um profeta que cura. Então nós queremos pedir que você venha orar para Nissa curar. Tinha uma pessoa doente, um pai de uma pessoa lá. E aí então o irmão André falou assim, não, eu não vou orar. Eu não vou orar. Porque para mim Jesus não é um profeta, Jesus é Deus. Se vocês quiserem que eu oro, vocês têm que confessar que Jesus é Deus. Se vocês não confessarem que Jesus é Deus, eu não vou orar, porque Jesus não é profeta. Percebe? Exatamente. Não, ele não é profeta. Ele é... Porque se você fala que é profeta, eles não vão entender. Eles não entendem que profeta... Não, eles não vão entender. Então o irmão André já vai dizendo, ele não é profeta. Não adianta, eles não vão entender, ele é mais que um profeta. Não existe isso. Ou é ou não é. Então eu não vou orar. Se vocês não assumirem e ter fé que ele é Deus, eu não vou orar. Porque eu não oro para profeta. Essa é a nossa batida, irmãos. Jesus é Deus. O autor de Hebreus, ele enfatiza a natureza divina e mais, seu papel na criação. Ele, né?
criou todas as coisas e a sua posição exaltada acima de tudo, incluindo os anjos. Vamos ali, eu fiz uma pequena recapitulação, uma pequena pesca. A novela da Record. Exatamente. Já, de vez em quando eles acertam, né? Escrituras do Antigo Testamento documentando que Deus falou há muito tempo. Deus falou com Adão e lhe disse que o Salvador viria da semente da mulher. Gênesis 3,15. É o versículo, na minha opinião, mais importante de toda a Bíblia. Toda a Bíblia, toda a Bíblia está pendurada em Gênesis 3,15. O que diz ali, Fernando, Gênesis 3,15? Porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência e o seu descendente. Percebe? Vânia, toda a Bíblia está pendurada em Gênesis 3,15. Depois de Gênesis 3,15, a Bíblia começou a ser construída. É a primeira promessa. É chamado entre os teólogos proto-evangelho. Proto-evangelho. É a anunciação. Aí você vai observar quando Deus fala assim. E Deus, Oswaldo, não fala para Adão e Eva, ele fala para a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, ou seja, eu vou causar um mal, porque você vai ser derrotado pela mulher, não uma, todas as mulheres, a espécie feminina. Por isso tem que ter muito cuidado com as mulheres, né? Principalmente quando você se apaixona por ela. Esse é cuidado seu aí, principalmente quando está do lado, velho. Principalmente quando você está do lado, aí que você tem que ter cuidado. Você quer ver derrubar um cara rapidinho? Exatamente. Você quer ver derrubar a autoridade? Meu bem, eu vou... Não vai comprar, não vai. Não, então tá bom, mano. Aí Gênesis 3,15 vai dizer, porém inimizade entre ti e a mulher. Tá, ok. Nessa fala de Deus, nessa fala de Deus, nós não estamos falando de um ser. Porque Deus é um título. Deus é um título. Nunca esqueçam isso. Já falei isso para vocês em Trindade. Deus é um título. Deus, nós estamos falando Trindade, que o Moisés vai chamar de Elohim. Deus é um título, é a Trindade. Então, quando diz, e disse o Senhor Deus, e disse Elohim, e disse Yahvé Elohim, que o Moisés chama Deus. Porém, inimizade. Então, a Trindade diz assim, vai ter uma novidade na história da humanidade. Deus falando para eles. Isso aqui só isso aqui dá para fazer uma aula só sobre isso aqui. Então, ele fala, a partir dessa fala de Deus, tudo começa a ser costurado, o que já foi planejado antes da fundação do mundo. Aí vem, alguns milênios depois, a nação de Israel, aí depois vem a construção da nação de Israel, preparar para receber o Messias, que é a promessa. Então Deus está falando. Deus falou com Abraão e disse-lhe que o Salvador viria de sua semente. Gênesis 2:12-3. Por que Deus chamou Abraão? Que nação era Abraão? Ele era que de nação? Abraão era babilônico. Ele era da Mesopotâmia, ele não era judeu, aliás. Ele é o pai dos camaradas. Então ele vem depois, os judeus vêm depois. Então Deus falou com Abraão e disse que o Salvador viria de sua semente. Deus falou com Jacó e lhe disse que o Salvador viria através da tribo de Judá. Gênesis 49:10. Deus falou com Davi e disse-lhe que o Salvador nasceria de sua casa. Deus falou com Miqueias e disse-lhe que o Salvador nasceria em Belém. Deus falou com Isaías e disse-lhe que o Salvador nasceria de uma virgem.
Deus falou periódica e parcialmente nos profetas do Antigo Testamento, mas finalmente, totalmente pelo profeta final, seu filho. O profeta Moisés do Antigo Testamento, de fato, predisse o profeta final, o Filho de Deus, declarando a Israel: o Senhor, seu Deus, suscitará para vocês um profeta como eu dentre vocês, dentre seus conterrâneos, vocês o ouvirão. Deuteronômio 18:15. Então veja, Deus estava sempre falando aos pais. Quem eram os pais? Os patriarcas. Depois Deus falou aos profetas, de muitas vezes, de muitas maneiras, através de sonho, através do sacerdócio, através de Urim e Tumim. Deus falou através de visões, Deus falou de profecias, Deus falou de polimeros e politropos, de muitas maneiras. Deus sempre falou. Deus se falou, e conforme a gente viu semana passada, Deus falou também pela natureza, que hoje a teologia vai chamar de teologia natural. Quantos anos aproximadamente, a partir do momento que Deus falou com Abraão até o nascimento de Jesus? Aproximadamente, o chamado de Abraão foi por volta de 2000 a.C. Então nós temos ali aproximadamente 2.100, 2.200 anos. Veja, a nação de Israel foi construída ali. Começa em Abraão. A partir de Abraão. Por quê? Porque Deus havia prometido, havia falado que iria dar um Salvador. Só que esse Salvador, Sandra, não pode vir de uma nação pagã. Como é que o Filho de Deus, Oswaldo, como é que o Filho de Deus vai encarnar numa nação pagã? Ou você já pensou, Fernando, que Jesus poderia ser egípcio? Ou babilônico? Ou hitita? Ou eteu? Ninguém pensa em Jesus sendo, ou nascendo de uma nação pagã, idólatra, assassina. Não tem nenhuma nação no mundo que seja digna de receber o Messias. O Messias, o Filho de Deus encarnado, a revelação máxima de Deus entre os homens, não pode nascer de uma nação idólatra, assassina e perversa. Tem que nascer de uma nação pura. Não tem. Não tem, Raquel. Não existe nação pura no mundo. A Trindade fala assim: bom, gente, é o seguinte, nós vamos ter que criar. Então, dentre os pecadores, quem é o menos ruim? É o Abraão. Abraão é gente boa. Mas esse Abraão, ele vivia lá no paganismo também, né? Aí você falou bem, ele vivia no paganismo, mas o paganismo não vivia nele. O pai de Abraão era sacerdote da deusa Cibele na Babilônia. Mas ele nunca se envolveu com aquilo. Ele sempre acreditou na tradição de seus antepassados de Noé. Então Deus, a Trindade, olha para o mundo e fala: Abraão, vamos começar em Abraão. Abraão é o homem que Deus escolhe para começar uma nação pura, santa, justa. Porque o Messias que vai chegar não pode nascer de uma nação idólatra. Por isso que o israelita não vai ser idólatra. Por isso que em Israel, quem cometer assassinato tem que morrer. O Messias não pode nascer de uma nação assassina. Por isso que em Israel, o filho rebelde vai ser apedrejado até morrer. Porque o Messias não pode nascer de uma nação que seus filhos não obedecem os pais, que desonra os pais. Então veja, Deus construiu Israel através dos... Aqui, ô Calixto, Deus foi construindo Israel através desses 2 milênios, protegendo Israel, cuidando de Israel. Quando o ministério falia, Deus levantava outro. Por quê? Porque Deus está protegendo uma promessa.
Aí você pode olhar assim, puxa vida, mas por que Deus era tão assim, a Meira, por que Deus era tão duro com Israel? Por que Deus parecia que o Deus do Antigo Testamento era menos amoroso do que Jesus do Novo? Não era isso, é Deus protegendo a promessa, porque os planos de Deus não podem falhar. Então Deus levanta, começa em Abraão, e Deus vai cuidando da nação de Israel, vai cuidando. Quando a nação de Israel começa a se envolver com idolatria e não se arrepende, Deus envia os profetas. 600 anos de ministério profético. A batida dos profetas era uma só. Qual? Idolatria, 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 idolatria. Junto com a idolatria vinha a corrupção do sacerdócio, junto com a idolatria vinha a corrupção dos juízes, junto com a idolatria vinha a corrupção de todos os lados. Aí quando os profetas falharam na missão, dos resultados pelo menos, Deus manda Nabucodonosor. Por que nossa, mas por que Deus, por que Deus fez aquilo? Por que Deus deixou Nabucodonosor invadir Jerusalém, fazer aquela carnificina, matar tanta gente, escravizar tanta gente? Porque o povo estava se corrompendo e ia ser idólatra. Estava se voltando para a idolatria. Então Deus, na sua infinita misericórdia, salva. Na verdade, a invasão de Nabucodonosor em Jerusalém foi um ato de salvação. Porque senão nós não estaríamos aqui. Não, quando Israel volta nos dias de Jesus, não tem um sinal de idolatria lá. Aliás, eles nem falavam mais o hebraico. Eles falavam o aramaico. Se o último livro do Antigo Testamento é Malaquias. Se Malaquias ressuscitasse dos mortos nos dias de Jesus, ele não iria se comunicar com o povo, porque era outra língua. Deus protegendo. Então, Deus falou. E agora, a fala de Deus é diferente. Olha que coisa interessante. Nos profetas, Deus deu previsões e prenúncios, mas em seu Filho, ele fornece o cumprimento e a substância. A ideia não é apenas o que Jesus disse, mas o que ele é. Então, quem eram os profetas? Lembra que o sacerdócio levítico tinha uma função. Qual era a função do sacerdócio? Qual era a função do sacerdote? Sacrifício para quê? Perdão de pecado. Para quê? Santificar a nação. Por quê? Eles vão receber o Messias. Então o sacerdócio tinha essa função. Só que o sacerdócio faliu. Por que o sacerdócio faliu? Qual era a regra de quem poderia ser sacerdote? Todo mundo podia ser sacerdote? Não. Quem é que era sacerdote? Os descendentes de Levi. Então quem nasceu na família de Levi esquece ser agricultor, esquece ser soldado do rei, esquece ser pecuarista, esquece ser pescador, esquece. Quem é da família de Levi vai fazer o quê? Vai cuidar do templo, do serviço religioso. Mas o camarada falava assim, Marcos, não, eu não quero ser sacerdote. Eu quero ser pecuarista, eu acho bonito. Não, você não pode ser. Você tem que ser sacerdote. Lembra dos filhos de Eli? Por que os filhos de Eli eram rebeldes? Por que eles faziam o serviço de qualquer jeito? Porque eles não queriam fazer aquilo. Quando você não quer fazer uma coisa, você faz emporcalhadamente. Birra. Os caras não queriam ser sacerdotes. Eles não queriam seguir a carreira do pai. Os caras queriam outra coisa. Então veja, a atitude de Hofni e Finéias era a atitude de caras que estavam protestando. Eu não quero ser isso aqui. Pagaram um preço muito caro. Quando o sacerdócio faliu, quem Deus levanta? Quem Deus levanta? Os profetas. Começa com os profetas. Esses caras é o plano B de Deus. Mas eles também não conseguiram. Enfim, Deus sempre falou. E começando com Moisés e todos os profetas, Moisés e profetas, sendo a maneira judaica de designar todo o Antigo Testamento. Ele, Jesus, explicou os dois do caminho de Emaús. As coisas a respeito de si mesmo
em todas as escrituras. Lucas 24, 27. Eu vou pedir que alguém leia João 5,39. Eu acho fantástico esse João 5,39. A palavra fala que a lei e os profetas duraram até João. A partir daí... A lei e os profetas, quer dizer, o Antigo Testamento, a Velha Aliança, teve validade até João. Certo. O João Batista, ele é a dobradiça da história. Exatamente, porque... Exatamente, ele vira a página, exatamente. Quem vai ler para nós? João 5... Esse João 5,39 é o versículo que um dos primeiros versículos que eu memorizei quando eu me converti a Jesus Cristo. Lê lá. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ele fala isso para quem? Para quem que ele fala? Para os caras que estudavam as Escrituras. Preste atenção, ele diz assim, examinai as Escrituras. O que é um exame? É o quê? É um estudo minucioso, detalhista. Por isso que a gente fala exame de sangue, exame. É detalhista. Agora olha lá. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela. Quem é que julgava que nas Escrituras tinha alguma coisa? Não era Deus. Quem é que julgava? Os escribas, os fariseus, os intérpretes da lei. Vocês julgam que elas... O quê? Julgais ter nela a vida eterna. E são elas, se vocês estudarem minuciosamente, honestamente, vocês vão descobrir que ela fala uma coisa só, vida eterna. E ainda mais eu digo, elas todas vão apontar para mim. Davi cantou de mim. Os profetas profetizaram sobre mim. Moisés falou de mim. Eu estava presente no sacerdócio. Eu estava presente nos profetas. Eu estava presente nas ações do Antigo Testamento. Examine as Escrituras, porque todas elas apontam para mim. Que lindo! Deus falando. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. O autor prefere começar comparando Jesus com os profetas, porque sempre se creu que esses estavam no segredo de Deus. Muito tempo antes, Amós havia dito, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3,7. Filo, um filósofo judeu helênico, dizia que os profetas são intérpretes de Deus que usa como instrumento para revelar aos homens o que quer. E mais, os profetas, os antigos porta-vozes de Deus, então os anjos, guardiões de Israel, então o grande líder de Israel, Moisés, o piedoso general de Israel, Josué, e finalmente o fundador do sacerdócio de Israel, Arão. Cada um era uma voz do passado de Israel. Isso precisava ser ouvido. A palavra de Deus por meio do Filho é final e completa. Deus vem falando através dos séculos, Deus vem falando através dos milênios, polimeros e politropos. Deus falou abundantemente, completamente, plenamente, perfeitamente. Deus sempre falou com todo mundo. Mas agora, Deus fala de maneira diferente. Aí ele vai dizer, Deus fala através do seu Filho. É fantástico essa transição. Por quê? Falado a nós por seu Filho. Não é tanto que Jesus trouxe uma mensagem do Pai. Ele é uma mensagem do Pai. A ideia é que Jesus é muito mais do que o último ou melhor profeta. Ele revelou algo que nenhum outro profeta poderia. Então, vamos assim, irmãos, imagina, Jesus Cristo. A gente precisa mudar, às vezes, algum conceito que a gente tem, ou melhorar algum conceito que a gente tem de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, e é isso que às vezes as pessoas não entendem, até mesmo alguns irmãos não entendem, que Jesus Cristo, ele foi um ser humano nascido
não para trazer uma mensagem de Deus. Quem traz a mensagem de Deus é o profeta. Ele é a própria mensagem. Jesus Cristo, Sérgio, é a própria mensagem. Ele não traz uma mensagem, ele é a mensagem. É isso que ele fala de si mesmo. Olha que interessante. Voltando um pouquinho lá no passado, o Sidney lembrou aqui, João 1:1. O que diz lá? Famosíssimo texto. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E foi feita por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Agora, vamos tentar entender o que de fato Jesus Cristo era na linguagem do autor de Hebreus. Bom, os antigos gregos acreditavam, veja bem, os antigos gregos, os filósofos antigos gregos, acreditavam que o mundo veio através do quê? Quem lembra? Quem já estudou? Eles acreditavam no mito. Quais eram as 4 forças que tinham no universo, de acordo com a mitologia grega? Água, ar, fogo, terra. A mãe Gaia. Chamado Mãe Gaia. Mãe Terra. Ar, água, fogo. Eles acreditavam nisso, que o mundo foi criado pela água ou pelas 4 questões naturais do planeta. Depois, eles abandonaram o mito e eles começaram a acreditar, não, foi um logos. Olha que interessante, Meira. Foi o logos. O termo logos significa, para os helênicos, a razão organizadora imanente ao cosmos e ao homem. Os filósofos deram este salto, saindo da busca de um elemento físico para um elemento conceitual, a razão, a palavra. Então eles falaram bem assim, depois que chegou uma nova leva de filósofos, eles falaram assim, não, esse negócio de que o mundo foi criado por água, isso é furada. O mundo não foi criado pela água, ou por nenhuma força física. O mundo foi criado por uma mente. Opa! Deus continua falando. Polimeros, Deus fala. Já está na hora, Giovanni? Você não comeu hoje? Não, hoje você não comeu, não é possível. Pai do céu, o camarada está querendo acabar com a aula, falta 15 minutos, cara. Sabe, gente, polimeros e politropos. Deus falou aos pais, muitas vezes, e de muitas maneiras, e falou além do mundo judaico. Porque a ideia que a gente tem, Márcio, é que Deus só falava com os judeus. É verdade. A Bíblia diz em Salmo 24:1, toda a terra, diz lá, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela há. Ora, se tudo que está na terra pertence a Deus, os pagãos pertencem a Deus, então Deus vai falando com os pagãos também. Faltou Melquisedeque. Oi? Agora veja que interessante. Deus vai falando com o Ocidente. Então você tem o Oriente e agora temos o Ocidente. O que Deus faz no Ocidente? Deus vai falando com eles também. Deus vai usando os filósofos, que eram as mentes influenciadoras da sociedade. As mais brilhantes. Ele vai levar a palavra a alguém que não conhece, não é que ele não conhece. Deus, de alguma forma, já plantou. Já colocou nele, é isso. Quando a gente leva para a pessoa,
Ele já, de alguma forma... Agora eu estou entendendo isso. Deus vai falando. Então, os filósofos vão dizer, não, esse negócio de que o mundo foi criado pelas forças físicas, isso é furada. Agora você vê, os caras rejeitaram essa ideia de que o mundo foi criado pela água há 2.700 anos atrás. Os caras rejeitaram essa ideia. E os cientistas hoje estão pegando uma ideia que já foi rejeitada, meu. Sem tecnologia. Tá, então vamos lá. Mas como eles fizeram esse percurso, podemos dizer que Heráclito foi um dos primeiros filósofos a usar a palavra logos, considerando que o logos, razão, que estruturou o cosmos, era o mesmo que habitava o homem para compreendê-lo por meio do discurso racional. Olha o que o Heráclito falou. Isso aqui é uma maneira de Deus? Deus é uma maneira de Deus? De onde que esse cara tirou essa ideia, Raquel? Esse cara viajava na maionese. Então veja, Romualdo. O tá inspirado, a Meira tá aí do lado ali, ó. Eu não falei nada. Já fez? Exatamente. Então você veja, o Heráclito vai dizer que quem criou o cosmos foi o Logos, ou uma razão, estruturou o cosmos, mas também o cosmos habilitava o homem para compreendê-lo. O próprio cosmos fez, o próprio Logo fez o universo e ensina o homem como viver no universo. Meu Deus do céu, não tem outra palavra. Polimeros e politropos. Deus falou além da geografia. É que a nossa mente é muito judaica, não é? A gente pensa que Deus só se falou com os judeus. Não, Deus falou com todo mundo. Continuando. Antes aqui. E habilitava o homem para compreender por meio de um discurso racional. Você quer saber quem fez o cosmos? Foi o Logos. Como é que eu descubro o Logos? Não, a gente está tentando. a gente está tentando, a gente vai chegar lá. Espera aí que eu já te explico. Espera aí que eu já te explico. Demorou 500 anos. Mas quando veio... Continuando. Esse Oscar Cullmann é um teólogo maravilhoso. Ler as obras do Oscar Cullmann é um exercício mental difícil. Você lê um livro dele, eu gosto muito de ler obras dele. E ele tem um livro sobre o tempo, que você lê 2 páginas, você tem que voltar para você entender. Você tem que voltar, não sei se já aconteceu isso com vocês. Você tem que voltar para ver o que o cara está falando. Oscar Cullmann, fantástico. Luterano. Muito bem, vamos continuando. Continuando, Oscar Cullmann vai dizer. Na teologia. Não só na teologia, filosofia. Tudo, esse cara é fera. São muito complexos. O Logos aí é a lei suprema do mundo que rege o universo e que ao mesmo tempo está presente na razão humana. O título Logos ocorre já na mais antiga filosofia grega, a de Heráclito, e mais tarde, especialmente no estoicismo. O Logos, no entendimento de Heráclito, seria uma lei ou princípio que não muda. Imutável. Quem dizia isso? Um pagão. Um agente racional e bom, cuja atividade parece como a ordem da natureza. Olha o que esse cara está falando. Sem isso, tudo seria sem Logos, tudo seria um caos e a natureza seria ininteligível. Que fantástico! Olha o Agostinho de Hipona. Se aqueles filósofos pudessem voltar à vida conosco, ele falou isso aproximadamente no ano 420, se aqueles filósofos pudessem voltar à vida conosco, reconheceriam sem dúvida a força da autoridade que por vias tão simples operou a salvação da humanidade e,
mudando algumas palavras e sentenças, ter-se-iam feito cristãos, como vimos que se fizeram muitos platônicos modernos de nossa época. O que o Agostinho está dizendo é exatamente isso. Se aqueles filósofos que viveram 500 anos antes dele, 700 anos antes de, mais um pouquinho, 1000 anos, se aqueles filósofos, 1000 anos antes de Platão, antes de Agostinho, se aqueles filósofos pudessem saber de quem eles estavam falando, eles teriam sido cristãos. Deus falando, muitas vezes, muitas maneiras. Então, isso aqui, eu estou falando do logos no pensamento grego. Eu poderia falar um monte de coisas, mas não quero, não é a intenção. É só para você ter uma noção do que nós estamos falando, sobre Jesus Cristo. No Antigo Testamento, essa é boa. Há no Antigo Testamento toda uma série de passagens das quais a palavra de Deus, se não está personificada, preste atenção, isso é muito rico, é ao menos considerada como uma entidade independente e que passa a ser objeto de reflexão teológica em razão do enorme poder de sua ação. Preste atenção, nós temos um logos no mundo grego, mas nós temos um logos também no judaísmo. Sabia dessa, Giovanni? A discussão do logos era profunda no judaísmo, só que com uma diferença. Os pagãos, como diz o apóstolo Paulo, estavam tateando. Os judeus não, porque a revelação chegou para eles primeiro. Mas eles, da parte judaica, eles começaram a discutir o logos. Olha que interessante. Na visão judaica, mais preocupada em deter-se sobre a revelação bíblica, em detrimento das considerações filosóficas e pagãs correntes, 3 são os conceitos sobre os quais uma doutrina do Logos foi erigida: Debar Yahavé, Merra de Yahavé e a sabedoria. Olha que interessante. Primeiro, Debar Yahavé. Debar não é do bar não, viu, pessoal? Deixa eu escrever bem certinho lá. Vé. Debar Yahavé, traduzindo, é palavra de Deus. Ou logos na interpretação grega, na versão grega. Presta atenção. O Debar Yahavé, ou palavra de Deus, foi um importante conceito para os judeus. De que maneira? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu passei por cima de uma coisa importante aqui. No Antigo Testamento, eu estou falando de teologia judaica, tá ok? Não de prática judaica, de teologia judaica. Não estou falando de lei, nem história. Eu estou falando de teologia. Há no Antigo Testamento toda uma série de passagens, eu vou mostrar isso para vocês, nas quais a palavra de Deus, se não está personificada. O que é personificado? O que é personificado? Existe de maneira real, pessoal. É ao menos considerado como uma entidade independente. Entidade, ou seja, um ser. Olha onde a gente está indo, hein? Olha onde a gente está indo. Quando o Antigo Testamento lhe fala a palavra de Deus, eles não estão usando uma expressão literária religiosa. Para o judeu, na teologia, Debar Yahavé não é simplesmente dizer palavra de Deus. Na teologia, Debar Yahavé é um ser. Ou uma entidade independente ou personificação. Isso que você está escutando aqui, você não escuta em lugar nenhum das igrejas nem escola dominical, viu? Qual é a ideia dos mestres judeus
sobre a palavra de Deus do Antigo Testamento é que ela não é só uma palavra. Ela se torna um ser. Sandra? Aqui, ó, comigo. Captei. Um ser que ainda não havia se encarnado. Aí, Calixto! Veja que coisa beira! No Antigo Testamento, quando Deus falava, a ideia dos judeus, dos mestres, é que quando Deus falava, essa palavra se tornava um ser. O ser de Deus. Não um outro ser. Para um ser dele. É impressionante, meu Deus, é impressionante. Quando Deus criou tudo com o quê? Começa assim, quando Deus falou, haja luz, a palavra dele se tornou um ser e construiu. Como um artesão, um demiurgo. Olha que coisa fascinante. Do nada. Deus falou, haja água, ou separação das águas. Saiu a voz de Deus. Um ser construiu. Que é Deus mesmo. Na língua grega existe um verbo chamado bará, que significa... Hebraico, bará. Criado nada, ex nihilo. Bará é um verbo que só pode ser atribuído a Deus. Só Deus faz bará. Então veja, vamos continuar. Os irmãos estão... Nós criamos a partir de matérias feitas. Sim, nós só criamos a partir do que já está aí. A gente passa para transformar, com uma cadeira. A gente pegou matéria-prima, a gente criou. O princípio que temos de Deus tem em nós, que é o princípio da criação. Deus criou, eu também crio. Só que Deus criou ex nihilo. E eu crio a partir do que já existe. Bará só Deus. Olha que interessante. Os irmãos estão entendendo? Está entendendo, Fernando? Está entendendo, Oswaldo? Larissa? Vamos lá. Qual? Pai? Debar. Debar é palavra. Debar é palavra. Yahvé é Deus. Tem até um lugar chamado Lodebar. Lodebar, isso. Continuando. Esse aí foi um teólogo muito especial também, o George Led, professor de exegese do Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra não é meramente uma forma de expressão. É uma existência semi-hipostática, de forma que pode mover-se e cumprir propósito divino. Impressionante, gente. Eu vou pedir que alguém leia Isaías 55, 10 a 11. Quem vai ler para nós? Sidney, passa o microfone para o Sidney. Eu vou pedir que outra pessoa depois leia. Consegue ler? Isaías 55. Esse versículo é tão conhecido, Vânia, que você vai cair de costas agora. Isaías 55, 10 a 11. O que diz? Deixa o Sidney tá abrindo a Bíblia dele ali. Isaías 55, versículo 10 e 11. Esse é conhecidíssimo. O que diz? Isso. O que diz lá, Sidney? A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas. Isso. E darem alimento para as pessoas. Muito bem. Continua. Assim também é a minha palavra. Opa! Assim também é a minha... Como é que é? Seria a tradução? Qual é a interpretação que os antigos judeus davam para Debar e Yahvé? Palavra de Deus. É palavra de Deus, mas no conceito deles, ela se tornava um ser independente. Continua. Ela não volta para mim sem nada,
mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Quem sai, quem faz, quem trabalha, quem volta trazendo resultado, o que é? Um ser. Olha que impressionante. A minha palavra, quando sai da minha boca, e aí os judeus, os mestres vão dizer, se transformam num ser independente, uma emanação, vai fazer o trabalho e vai voltar para Deus, trazendo o resultado. Impressionante. Resumindo, esse ser Jesus Cristo. Do futuro depois. Exato. Havendo Deus outrora, de muitas, o Calixto já antecipou uma coisa importante. Quem era o Debar Yahavé? Percebe? Jesus. Um ser independente. Interessante que lá em Israel, você não pode falar sobre Jesus lá. Não. Eles não aceitam. Não. O nosso guia falou assim, olha, não pronuncie esse nome de Jesus aonde você estiver andando. Você vai causar confusão. Exato. Vamos continuando. Assim, continua o professor Led, assim, a palavra de Deus proferida na criação, expressa por intermédio dos lábios dos profetas e na lei, tem um certo número de funções que podem muito bem ser comparadas com aquelas atribuídas ao Logos em João. Olha como que tudo na Escritura está conectado em quem? Em quem? Em quem? Jesus. Olha outro detalhe. Esse aí é o guru do Giovanni. O Russell Champlin. Ele é o guru de quase todos os pastores, é? Assim, ele tem uma doidice. Eu sei, ele tem umas doidices. Não, maravilhoso, maravilhoso. Eu queria, na verdade só tem PDF, né? Mas eu queria ter físico. Um papel físico. Porque mesmo... O Champlin é maravilhoso. Tem umas ideias meio doidas, mas todo homem é doido, né? Então... Mas enfim, tirando a doidura, era o que ele disse, o Champlin. Ele era universalista. Era universalista. E acreditava na salvação das almas do inferno também. Mas, enfim, deixando essas heresias de lado, vamos ao que ele disse ali. A palavra que corporifica a vontade divina é personalizada na poesia hebraica. Personalizada. Deste modo, sendo-lhe conferido atributos divinos, a palavra nos é apresentada como um curador. Alguém lê Salmo 107, 27? Você lê? Outra pessoa, lê para nós, já isso foi Isaías, Salmos 119, 105. Mas esse Salmo 107, 27 é maravilhoso. Quem vai ler? Giovanni? 119, 105? Isso, depois você lê, Otília. Vamos primeiro ler o Salmo 127, 107. 27. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Só isso? Não. Deixa eu confirmar aqui. Salmo 107, versículo 18, 19, 20. 18 está errado ali. Salmo 107, 18. 18, 19 e 20. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Houve uma praga, dá ali para o Tília ali o microfone. Houve uma praga em Israel, como um Covid, vamos dizer assim, eles não sabiam mais o que fazer. As pessoas não tinham fome, as pessoas não sentiam apetite, as pessoas estavam morrendo. Eles não sabiam mais o que fazer, então eles clamaram ao Senhor. E o Senhor ouviu do céu. Enviou-lhe a sua
O ser. Debar Yahavé. Continua lá, Otília. 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Debar Yahavé. É como se fosse assim. É como se for assim, pessoal. Cada cristão, quando lê a Escritura, ele vai andando atrás de um ser. Impressionante, impressionante. E para terminar essa primeira parte. Menha de Yahavé. Menha de Yahavé, ou simplesmente Menha, é a designação aramaica da palavra de Yahavé. Este é um conceito posterior do pensamento judaico e parece expressar uma reflexão mais acurada acerca do conceito da palavra de Deus. Elevada ao nível em que pode ser usado até mesmo para substituir o próprio nome de Deus. Um agente de Deus, como se fora a união de seus atributos, segundo eles são revelados aos homens. Foi criado e a este, tomado como uma espécie de princípio inclusivo, fora dado o nome Menha, ou palavra, ou Logos de Jeová. Menha estava com José na prisão. Esse texto aí é Gênesis 38? Deixa eu ver aqui. Vocês que são bons de Bíblia aí, pessoal. Vai aqui falar sobre o quê? O José na prisão. Gênesis 41. Oh, isso aí. Aqui tem café no burro. Aí sim. Então, Calixto, lê para nós Gênesis 41. Não é fugazinho. Não, é antes, não é 41 não. 40. 40. Não, é a interpretação do sonho. Versículo... agora eu não vou achar aqui. O sonho do padeiro lá? Não, não é o sonho não, é ele na prisão. 40 ele vai para a prisão. Final do 39. Achou aí, Alex? 40 ele já está interpretando o sonho da prisão. É verdade. É 39, Gênesis 39, versículo 30, versículo 21. Quem vai ler? Quem vai ler? Obrigado aí vocês. Gênesis 39, 21. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. O texto diz aí, o Senhor era com José, mas pasme, no original é Menha. O Senhor estava com a palavra. Preste atenção, no original lá, Menha, que é palavra. Ora, por que o texto ali não diz e a palavra do Senhor estava com José? O texto vai dizer que o Senhor era com José. Porque a palavra de Deus se transforma no ser. Quem é que estava com José na prisão? O Logos, o Cristo. Falando de muitas vezes e de muitas maneiras. O Senhor era com José, mas no original não era Yahavé, era Menha. Que significa? Palavra. Tá, então, só para a gente... Sim. Aqui. A diferença entre o Debar Yahavé e o Menha Yahavé, o que seria o Menha Yahavé? O Debar Yahavé é palavra de Deus. Menha de Yahavé, Deus falando. Esse Menha de Yahavé, Giovanni, veio depois do Debar, nos seus outros estudos, aperfeiçoando a língua. Continuando ali, a Menha estava com José na prisão. No trecho em questão, a palavra substituída por Menha é, na verdade, o Senhor. Nessa concepção, portanto, a Menha também teria sido o anjo que destruiu os primogênitos do Egito. Quando o anjo exterminador vem, no hebraico é Menha.
palavra de Deus. O ser que fez a obra. Também quando o texto diz lá em Êxodo que o Senhor era com o povo na saída do Egito, é Merra também. Olha que maravilha! Que maravilha! Então quer dizer que a palavra de Deus para nós hoje, ela é mais do que uma expressão literária. A palavra de Deus para nós é um ser. O que eles não sabiam, nós sabemos. Esse ser chama-se Jesus Cristo. Não é uma voz viva, mas ela é algo... É um ser pessoal, personificado. Então preste atenção. Quando a Bíblia diz lá Merra, nós estamos falando de uma personificação da palavra de Deus. É da mesma substância, da mesma forma, da mesma substância, dos mesmos ser, da mesma matriz. Para terminar, isso nos revela uma clara personificação da palavra Logos, de Jeová, sendo intercambiável com o próprio Jeová e suas teofanias. Amém? Amém. Então vamos tomar um café. Alguma pergunta, algum comentário? Sim. Professor, eu só tenho uma pergunta aqui, voltando à vida, porque eu perdi a primeira aula. Aliás, nós perdemos. Sobre a autoria do livro de Hebreus. Sim. Chegaram a um consenso? Quem chegamos. escreveu? Apolo. Hã? Não, nós chegamos... Qual foi o consenso? O consenso foi esse. Não sabemos quem escreveu Hebreus. Há forte tendência que tenha sido Apolo. Há forte tendência. Mas não sabemos se foi ele. Mas uma coisa é certa, não foi Paulo.